Bom dia, Emily. Bom dia, Júlia. É, então, vamos lá, né? Eu tenho aqui a Alice Kelly, Julia Stephanie e Melanie Hansinger. Eu acho que eu falei certo, né? Deve ser Hansinger. Deve ser de origem nórdica, lá da Europa, né? Dona Melanie. Ninguém é melhor do que você para me dizer como é que pronuncia o seu nome. É Melanie Lourdes Hansinger. Então acertei, é Hansinger mesmo, né? É Aham. parecido com Schrödinger, certo? O cara lá da mecânica quântica lá do elétron, certo? Então, eu sou o professor Abdias, para quem ainda não teve a oportunidade de falar comigo, e a gente vai estudar química esse ano. Deixa eu só ajustar as coisas aqui para ficar tudo certo aqui. Acho que isso aqui tá default. Ajeitar o som. Vamos ver o vídeo vai indo. Pronto. Fala aí alguém, por favor. Fala aí, Melanie, você, para ver se está funcionando aqui. Oiê. Obrigado. Tá pegando aqui. Beleza. Deixa eu ver o que falta. O meu áudio está muito alto, está muito estourado. Tá bom. Tá bom, eu vou baixar um pouquinho porque estou vendo aqui que ele está estourando um pouco. É isso aí, então. A ideia hoje, eu ainda não fiz roteiro, viu, gente? E tem um pouquinho de paciência, que depois eu começo a fazer esses danados de roteiro, que é tanta coisa que esse pessoal da secretaria fica exigindo. Bastava a aula, né? A aula e o conteúdo já estava de bom tamanho. Eu vou colocar aqui uma apresentação. Faço janela ou faço tela inteira? Faço tela inteira. Essa aqui. Gente, tá falando tão bonitinho que minha mãe. E ela acha que ela vai ficar com os cabelos meio voar. Bora lá, vamos ver se essa aqui. Não tá bem cedo, tem uma menina com cabelo cascatado. Agora tá Pronto. valendo, amor. Primeira coisa, o que é que tem hoje lá no Google Classroom para quem tem acesso ao Google Classroom? Tem aqui a frequência, certo? Eu vou pegar o link dela aqui. Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu salvei esse link? Vou pegar o link dessa frequência para vocês responderem após a aula, certo? Se você tiver respondido já, por acaso você tiver respondido, você pode depois editar. Você clica nele no link, ele vai abrir e aí você vê lá um negócio lá que tem falando que vai editar. Você ainda não tem acesso, né? Como é que você faz para ter? Aí a Melanie vai esperar, viu, Melanie? Você não estudava aqui não? Aqui no Pedro Reis? Pedro Reis não, no Gabino, né? Não, não. Pronto. Então, você estudava no estado ou veio de escola pública?
Ou de outra escola? Escola particular, que diga. Era de outra escola particular. Pronto, então você não tem o e-mail ainda. Nesse caso você vai esperar. Nesse caso eu vou ter que passar os links, porque assim como você tem outros alunos também que não têm acesso ao Classroom, eu vou ter que passar o link desses troços todo aí, tá certo? Deixa eu ver o que mais que tem para passar de link aqui. Eu já passo logo aqui para vocês. Então essa daí é a frequência, Melanie. Você copia esse link aí, guarda ele direitinho, para você responder daqui a pouco. Você pode acessar com qualquer um qualquer um e-mail. Você pode acessar. Tem aqui a videochamada, tem a frequência da semana passada e tem a avaliação. Vou pegar aqui. É por isso que é bom o Classroom, porque você organiza direitinho, tudo num canto só. O aluno tem acesso, agora eu estou tendo que pegar link por link e não é muito confortável não. Vou colocar agora aqui no chat o link da avaliação diagnóstica que eu passei no sábado, semana passada. Tá valendo, né? Vou colocar aqui também o link do material. Aí tem que copiar, viu, Melanie? Você, pessoal, aí você pega o link, copia e salva em algum lugar para poder você acessar. Esse aqui é o material, certo? Do Google Apresentação. Não sei se ele vai conseguir abrir. Deixa eu ver aqui. Se não tem nenhuma restrição para abrir. Cadê você? Aqui. Tá abrindo certinho. Então é isso, Melanie. Então aqui aí eu tenho aí a frequência, a avaliação diagnóstica e tenho esse material hoje, certo? Daqui a pouco eu vou pegar esse vídeo, Certo. o vídeo dessa aula aqui e vou postar no grupo do WhatsApp. Você está no grupo do WhatsApp, né? Tô. Da turma, pronto. Você vai pegar lá. Isso tudo enquanto você não tiver acesso ao Google Classroom, entendeu? Eu gosto de dar aula pelo Classroom porque fica tudo agregado, né? O material fica tudo agregado, o aluno tem acesso, o professor tem acesso, posta lá, fica tudo organizadinho. Agora no Zap eu não sei como é que faz não. No Zap o aluno vai ficar toda hora perguntando e o professor sem poder responder porque fica perdido, que vai ficando lá pra cima, né? Vai indo lá pra cima, cadê o negócio que eu abri? Open board. Já começou as coisas a não querer funcionar. Por que o negócio não quer funcionar? Escritório. Show. Ó, tenha um pouquinho de paciência, porque eu vou precisar instalar um software aqui rapidinho para poder a gente fazer a nossa aula, certo? A máquina. Show, né? Nice. A máquina está aqui, a máquina segue. É bom até que o pessoal vai entrando aí, já tá entrando mais gente, né? Tem 6 já. Eu acho que vai ser rápido aqui, só 16 megabytes. Eu estava preparado aqui para fazer um negócio, mas o programa não quer abrir, eu vou ter que instalar outro.
Pronto, então, olha, esse aqui é o material. Vocês estão vendo aí a apresentação, né? Estão, gente? Sim. Pronto. Então, esse aqui é o material. Isso, a gente está no segundo ano agora, né? No ensino médio. E é necessário fazer uma pequena revisão, porque tem os alunos que não participaram das aulas. Esses alunos foram promovidos, né? Na canetada. Eu não acho que está errado não, entendeu? Mas é complicado a gente recuperar esse tempo, né? Acho que o certo seria fazer uma mudança no currículo. Mas tudo bem, eles querem que a gente dê o assunto do segundo ano e que faça revisão para esses alunos do conteúdo do primeiro, né? Quer dizer, para quem não frequentou a aula, esse conteúdo do primeiro ano é a primeira vez que vai ver, né? Então a gente vai ficar isso, fazendo revisão e dando assunto para o segundo ano, entendeu? Isso meio que vai ficar um olho no gato e outro no peixe. Mas enfim, é até bom porque eu costumo fazer já essas revisões. Eu já costumo fazer essas revisões e realmente é necessário que faça, entendeu? Porque às vezes chega no conteúdo que você não avança se você não der certos esclarecimentos. Deixa eu aumentar aqui o tamanho desse treco aqui. Não, 200 não dá. Deixa eu... queria diminuir o tamanho disso aqui. Enfim, o que é que a gente vai fazer? A gente vai relembrar alguns tópicos que são importantes do primeiro ano, né? O primeiro é o conceito de química, né? O que é química? A química, essencialmente, se a gente tiver que resumir assim, de uma forma que seja suficiente para se compreender, ela estuda três coisas. Ela estuda a composição da matéria, certo? Aqui a composição da matéria, né? Ela estuda as transformações da matéria, né? Que são os fenômenos químicos. E alguém perguntou, professor, eu não lembro o que é um fenômeno químico. O fenômeno químico é quando ocorre a mudança da natureza da matéria. Por exemplo, é quando o leite deixa de ser leite e vira coalhada, e vira iogurte. É quando você cozinha um alimento que ele deixa de ter aquela textura e gosto de cru para ter uma textura e gosto de alimento cozido. Ali houve uma transformação. Você vai chamar a carne de carne, mas ali não é mais a mesma carne de antes, é a carne cozinhada. Então houve uma transformação ali, uma transformação química. Então a química estuda também essas transformações, esses fenômenos químicos, certo? Da matéria. Além de estudar a própria composição da matéria, ou a composição da própria matéria, e estudar as transformações da matéria, ela também estuda a quantidade de energia que está envolvida nessas transformações. Por exemplo, tem transformações que liberam calor, por exemplo, a combustão. É uma reação química, né? Quando você tem uma matéria que é combustível, onde você tem o comburente, que é o oxigênio, e tem o calor. E a combustão, ela libera calor. Mas existem reações químicas que também absorvem calor, dando a impressão de que esfriou o ambiente em torno daquele sistema, entendeu? Então são essas três coisas que a química estuda. Ela estuda a matéria, mais propriamente dita a sua composição, do que a matéria é feita. Aí a gente fala de átomos, de moléculas, entendeu? É a constituição da matéria. Ela estuda as transformações da matéria, que são as reações químicas, certo? E ela estuda a quantidade de energia envolvida nessas transformações, certo? Então, beleza. Aqui tem uma tirinha, né? Uma piadinha. Então aqui nós temos uma grande dívida com o cara que descobriu o fogo, né? O cara que descobriu o fogo é aquele que, de acordo com aquele filme Odisseia no Espaço, né, que é um filme antigo, né, 2001, olha, na época 2001 era futuro, 2001, uma Odisseia no Espaço, que o hominídeo lá, né, o nosso ancestral, ele descobre o fogo, e de acordo com aquele filme, caiu um raio e aí pegou fogo em tudo, e aí ele foi lá e conseguiu de alguma forma guardar aquela chama ali para utilizar. Então, a descoberta do fogo foi muito importante, porque eles passaram a poder sanear o alimento. Por exemplo, a carne, ela não precisava mais ser comida estragada, ela poderia ser comida agora churrasqueada, certo? Então o segundo quadrinho é que ele diz aqui, além da gente ter que agradecer ao cara que descobriu o fogo, também temos que agradecer ao sujeito que deixou cair um pedaço de carne na fogueira. Aqui a lógica é a seguinte, que essas descobertas, né, foram todas por acaso, né? Acredita-se que elas foram todas por acaso. E a questão do acaso, né, da sorte do cientista, do descobridor, é que para ele aproveitar essa descoberta, para ele perceber, ele precisa estar preparado. Então, sem dúvida que eram os cientistas do tempo das cavernas que percebeu o fenômeno do fogo
e percebeu também que a carne churrasqueada era mais saborosa e durava mais tempo, certo? Tudo num quadrinho só aqui, falando de matéria e de transformação química. Aqui mais uma coisinha sobre matéria. Isso aqui você vai ler, certo? Não dá para eu ler tudo aqui não, que o papel de ler vai ser o de vocês, eu vou só explicar a ideia central de cada um desses quadros aqui. Então, em termos de matéria, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Esse ocupar lugar no espaço é o que a gente chama de volume. Deixa eu ver se instalou aqui no meu aplicativo. Instalou. Agora deixa eu ver aqui. Acho que vocês não estão vendo essa minha tela aqui não. Então, a matéria é tudo que possui massa, portanto, possui corpo material, certo? E ela tem volume. Aquela parte ali que diz que é lugar no espaço, ele está se referindo ao volume. Então, se você tivesse que separar o conceito de matéria como se fosse palavras-chave das pesquisas que vocês fazem no Google, né? As palavras-chave para descobrir o que é matéria e o que está relacionado à matéria seria massa e volume, né? Então, todo material, todo pedaço de todo corpo, todo objeto, ele tem uma quantidade de massa, que é uma forma de medir a matéria, certo? E ele ocupa um lugar no espaço, ele tem um volume, certo? A relação entre massa e volume a gente chama de densidade, certo? A massa e o volume são propriedades gerais da matéria. Isso quer dizer que todo material tem que ter massa e volume. Se ele não tiver, ele não é. Aí vem aqueles exemplos, o ar é matéria? Aí o menino diz, não, porque não vê, né? Não tem aquela percepção. Sim, mas o ar ocupa volume dentro do balão de aniversário. O ar também, se você puder fazer uma medição dentro de um ambiente extremamente controlado, com uma balança muito precisa, você vai ver que ele tem massa, quer dizer, ele tem aquilo que a gente chama de peso, né? Aí é bom lembrar que a matéria pode ser apresentada de três formas, três estados físicos, né? Ela pode se apresentar no estado sólido, ela pode se apresentar no estado líquido ou no estado gasoso, certo? Então, essa é uma das coisas principais que a gente tem que resgatar para poder dar aula no segundo ano. Essa questão como é que chama aqui? Das propriedades gerais e essa questão aqui do estado físico dos materiais. Todo material, todo objeto, ele tem um estado físico, ele se apresenta de alguma forma no estado físico. Ele vai se apresentar de forma sólida, de forma líquida e de forma gasosa. Gasosa também pode ser vapor, né? Ele coloca aí alguns exemplos aí, pedra, exemplo de sólido, água no exemplo de estado líquido, né? A água no estado líquido, a gente chama de água, é água líquida, né? Mas o gelo também é água, né? Mas está no estado sólido. E gasoso, por exemplo, o ar que a gente respira, né? O vapor de água, a gente chama de vapor, tem uma diferençazinha pequena entre vapor e gás, que a gente não vai abordar agora, certo? Mas veja só, sólido, líquido e gasoso. Por que, professor? Isso é importante. Vou passar para a próxima aqui. Cadê a próxima? Matéria. Então aqui a gente tem, vamos falar agora do aspecto de como a matéria se apresenta de forma visual, né? Do jeito que você olha, quando olha para ela, entendeu? O que é que você vê? Tem essas duas maneiras de você ver, ó. Tem ela com várias cores, assim, certo? Com vários aspectos e várias texturas diferentes, é o caso desse tronco aqui de árvore. E tem a matéria com apenas um aspecto, apenas uma cor, certo? A água aqui nesse caso aqui, né, límpida, é um exemplo de sistema homogêneo, certo? Enquanto sistema, ela é um sistema homogêneo. Aqui ele já está dizendo que é água aqui, certo? Mas se fosse água com álcool, seria uma mistura, não seria uma substância pura, né? Então nesse caso aqui você teria uma mistura que também seria uma mistura homogênea. Mas esses dois sistemas, eles são diferentes. Por quê? Porque esse sistema aqui apresenta uma cor só, um aspecto único. Eu não estou incluindo a parte do vidro, do becker, é só a água, você tem que olhar só para a água. Então, como tem um aspecto só, a gente chama ele de homo. Tem o mesmo aspecto, certo? De cima a baixo do conteúdo, certo? Então, é como se fosse um casal homossexual, onde você tem o mesmo sexo. Homo quer dizer mesmo, certo? Então você tem o mesmo aspecto de cima a baixo aqui em toda a extensão dessa amostra de material. Já no caso da árvore aqui, que você tem aspectos diferentes, tem cores diferentes, tem um marrom mais escuro, tem um marrom mais alaranjado, você vai ter hétero, certo?
Hétero é diferença, como se fosse um casal hétero, você tem as duas pessoas, né, desse casal são de sexos diferentes. Então, hétero quer dizer diferente. Então, aqui você tem aspectos diferentes, certo? Dentro desses aspectos diferentes aqui, né, a gente tem materiais diferentes, a gente tem substâncias diferentes aqui dentro desses aspectos que se mostram, certo? Então, aí, nesse caso, esse sistema aqui do tronco de árvore é um sistema heterogêneo. Então, a gente tem um sistema homogêneo, que tem todo um aspecto só, e a gente tem um sistema heterogêneo que mostra mais de um aspecto, certo? Mais de uma cor, mais de uma textura, certo? Mais de um estado físico, pode ser também, por exemplo, se aqui tivesse um bloquinho de gelo, ainda assim seria tudo água, certo? Não seria uma mistura, seria o quê? Seria um sistema, mas nesse caso não seria mais um sistema homogêneo, certo? Deixa eu ver se o negócio instalou aqui. Está instalando ainda. Não seria mais um sistema homogêneo, seria um sistema heterogêneo, porque você teria duas fases diferentes. A fase sólida, estado físico sólido, se você tivesse aqui um bloquinho de gelo, e a fase líquida, que é o estado físico líquido, certo? Então vamos lá. As matérias se apresentam de forma visual, né, de forma só olhando para elas, como sistemas heterogêneos e sistemas homogêneos. Aqui é exatamente isso que eu falei, certo? Você tem sistemas que são homogêneos, que apresentam de forma uniforme, né? As características são iguais em todos os seus pontos. Os sistemas heterogêneos, onde ele apresenta aspectos que não são uniformes, certo? Em alguns lugares da extensão desse corpo, ou dessa amostra, você vai ter um aspecto, uma cor diferente, uma textura diferente, uma fase diferente, um estado físico diferente. É diferente, certo? O importante é você notar o critério de diferenciação entre homogêneo e heterogêneo, ele é relativo, né? Ele depende do aparelho que você usa para ver. Se você olhar com os olhos nus, você vai perceber a diferença, por exemplo, entre a água e o gelo. Mas se você olhar para o leite, você não vai conseguir perceber a diferença, certo? Se você olhar, por exemplo, para o café, você não vai conseguir perceber a diferença, certo? Então, esse conceito de homogêneo e heterogêneo, ele está relacionado com o instrumento que você usa para analisar. Se você usar um microscópio para ver o café, você vai ver que o café tem a água, tem o aspecto da água e tem o aspecto daquelas poeirinhas pretas que vai dar a cor do café, tá certo? Então, além de você ter uma mistura ali, certo? A nível mais microscópico, você não vai conseguir dizer que que o café tem um aspecto homogêneo, ele tem um aspecto heterogêneo, certo? Porque você vai identificar separadamente as partículas do café, da madeira do café e a água, de uma forma. O leite também. O leite você vai ver umas bolhas, zona de gordura, se você botar no microscópio. Você vê o leite homogêneo a olho nu, mas enquanto a nível microscópico, você vai ver ele como se fosse umas bolhas de gordura e a parte branca, que é relativa ao material branco, que é o cálcio, né? Então ele será heterogêneo a nível microscópio, mas homogêneo, vai dar uma impressão de homogeneidade se você vê a olho nu, certo? Aqui embaixo eu tenho aqui alguns exemplos para a gente começar a complicar isso aqui, porque complicar que a gente fala é aprofundar. Vai, danado, fica aí. Complicar que a gente fala é aprofundar. Então veja, em termos de sistemas, certo? Sem você analisar se é uma mistura ou se é uma substância pura, a gente tem aqui o gelo com água salgada, né? E aqui o sal não dissolvido. Isso aqui é um sistema heterogêneo. Deixa eu ver mais uma vez se instalou. Você vai ter aqui um sistema heterogêneo. Por quê, professor? Porque quando você olha, você vê coisas diferentes. Você vê aqui um estado sólido, um estado líquido, quer dizer, uma fase líquida, uma fase sólida, aqui uma fase precipitada lá no fundo, que é o sal não dissolvido. Como não é uma fase só, ele é hétero, ele tem fases diferentes. É hétero, certo? Sexos diferentes. Ele é heterogêneo, é um sistema heterogêneo. Nesse caso aqui, eu também tenho aqui um sistema heterogêneo, certo? Que é aqui em cima você vai ter o óleo, pode ser óleo de soja, né? É óleo de cozinha, ele fala aqui embaixo, ele flutua, né? Porque a densidade da água é maior. Então, como a água é mais pesada, vai para baixo, e o óleo que é mais leve vai para cima. A gente fala mais denso embaixo, que é mais pesado, e mais leve em cima, que é o menos denso. Então, aqui você tem dois aspectos diferentes, duas cores diferentes, certo? Você tem uma fase oleosa, eu estou falando muito de fase, né?
Tem uma fase oleosa e tem uma fase aquosa aqui nitidamente separada. Então é um sistema heterogêneo, certo? Além de ser também uma mistura. Tem duas substâncias diferentes. Então aqui, ou mais, né? Então aqui eu tenho água, certo? Água com gelo, água com água congelada, água líquida com água no estado sólido. Nesse caso eu tenho um sistema heterogêneo, mas eu não tenho uma mistura. Nesse caso aqui você tem uma substância pura porque você só tem água. Água líquida é água e água sólida, que é o gelo, também é água. Então você não tem uma mistura, certo? Mas temos aspectos diferentes, temos fases diferentes, aqui temos estados físicos diferentes. Então se é diferente, se não é igual de cima a baixo em todos os pontos, então é um sistema heterogêneo. O que foi que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui se o negócio foi. Deixa eu ver se abre agora. Acho que abriu. Pronto, se ele abriu. Vou botar aqui a mesa. Deixa eu ver como é que está esse compartilhamento. Gente, preciso da ajuda de vocês agora. Vocês estão vendo essas outras coisas que eu estou abrindo? Sim. Então, né? Por exemplo, você está vendo essa barra preta que subiu aqui? Tô. Tá, né? Pronto, perfeito. Então vamos voltar para cá, que eu estou compartilhando a tela e não a janela, né? E vamos agora trabalhar do jeito que é mais confortável, né? Um negocinho para riscar aqui. O trocinho tá aqui. Eu tenho agora um lápis para riscar. Então, esse sistema daqui, aí vocês vão ter que me dizer se está enxergando o risco, viu? Deixa eu aumentar aqui o tamanho do risco. Esse sistema aqui vocês estão vendo agora? Sim. Heterogêneo. Esse sistema aqui é hetero. Vou botar aqui um tracinho. Minha letra é feia, viu? É heterogêneo. Esse sistema aqui também é heterogêneo, certo? E esse sistema daqui é homogêneo. Por que, professor? Ele é homogêneo porque ele tem um aspecto único, uma cor única em toda a extensão da amostra. Tá ligado que a amostra não inclui o vidro, né? O recipiente. O vidro é para conter, né? A minha amostra, que por ser uma amostra líquida, ela não é possível ser contida sem ser dentro do recipiente, certo? Vai tomar a forma do recipiente, né? O conceito de líquido é esse. Então tá aqui. Eu tenho aqui sistemas heterogêneo, hetero, certo? Esse daqui também vai ser heterogêneo, esse daqui vai ser também heterogêneo e esse daqui vai ser homogêneo. Professor, só que tem uma diferença aí, e se você prestou atenção, você é muito esperto, é que alguns são misturas e outros não são misturas, inclusive eu já falei isso, né? Eu já falei isso. Veja só. Quando a gente classifica em sistema homogêneo e sistema heterogêneo, com sistema na frente, certo? Com o sistema na frente, que é assim, olha. Peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui, tá vendo? Sistemas homogêneos e sistema heterogêneo. Quando a gente faz essa classificação com sistema na frente, o que quer dizer? Quer dizer que pode ser mistura ou pode ser substância pura, certo? Nesse caso aqui eu tenho mistura. Por que eu tenho aqui uma mistura? Porque eu tenho, além da água, que pode ser o gelo, ou pode ser a água líquida, né? Eu tenho o sal dissolvido. Então, se eu tenho duas substâncias diferentes, pelo menos, eu tenho uma mistura. Nesse caso aqui, eu tenho também uma mistura, certo? Porque eu tenho aqui o óleo, né? E tenho aqui a água, né? Já nesse caso aqui, eu não tenho uma mistura. Eu tenho uma substância... Vixe, Maria, que letra feia. Eu tenho aqui uma substância pura. Por quê, professor? Não é heterogêneo, mas isso não tem a ver, certo? Veja, ela é uma substância pura porque ela só tem água. Gelo é água e água é água, né? E aqui eu também tenho uma substância pura porque eu só tenho água. Substância pura. Então, ser heterogêneo ou ser homogêneo não depende de ser mistura, certo? Depende só como se apresenta o aspecto desse sistema. Por isso que a gente fala sistema, não fala mistura, não fala mistura. Mas eu também posso classificar as misturas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas, certo? Desde que eu coloque o mistura na frente, né? Que mistura é essa? É uma mistura heterogênea. Que mistura é essa? É uma mistura heterogênea. Que mistura é essa? É uma mistura heterogênea? Não, não esqueça, não é uma mistura. É apenas um sistema, certo?
Eu não tenho aqui uma mistura. Então você não pode dizer que é uma mistura heterogênea, você pode dizer que é um sistema heterogêneo. Aqui é uma mistura homogênea? Não, não é uma mistura. Lembre-se de que isso é substância pura, é só água. Então é um sistema homogêneo. É isso que eu quero dizer, certo? Espero que tenha ficado entendido. Qualquer coisa aí, como vai ficar gravado, você volta, dá uma olhadinha na explicação todinha, certo? Agora vamos aqui para o próximo slide. O que é que eu pretendo aqui com esse slide? Deixa eu ver se esse negócio funciona assim. Funciona não. Dá um ESC aqui. Aqui. ESC. Tá já acabando, então, fases de um sistema. Agora, você sabe o que é uma fase? Eu não vou nem explicar mais o que é uma fase. Uma fase é cada um dos aspectos do sistema, certo? Você tem uma camisa listada, de listra, né? Essa camisa listrada, cada listra daquela com uma cor diferente, você pode considerar uma fase. Aqui eu tenho uma fase, olha. Aqui eu tenho aqui uma fase aqui nesse sistema de óleo, né? Aqui eu tenho uma fase, que é a fase oleosa, e aqui eu tenho uma outra fase. Então, esse sistema aqui tem duas fases, ele é um sistema bifásico, certo? Enquanto sistema, bifásico. Ok? Então, fase é cada aspecto diferente. Aqui é granito, aqui é o mesmo material que geralmente se faz o piso das escolas, porque ele é bem resistente, né? Então, aqui eu vou ter três fases. Vou ter uma fase branquinha, essa aqui, ó. Não me pergunte o que é não, porque eu nunca me lembro. Vou ter aqui uma fase branquinha, eu sei o nome dos três, agora quem é quem eu não sei. Vou ter uma fase pretinha, aqui, uma outra fase pretinha, e vou ter uma fase cinzinha, para rimar. Vou ter uma fase aqui também cinza. Então são três fases, então esse sistema, você já sacou, é um sistema trifásico, certo? O que é mesmo uma fase? São esses aspectos que eu digo para você que podem ser aspectos diferentes ou então um aspecto só, certo? Quando tem mais de uma fase, é heterogêneo. Quando tem uma fase só, é homogêneo. É só isso que eu quero dizer. Resumindo a parada toda, a gente vai apagar aqui, é um chamego de apaga e escreve. A gente vai apagar aqui e vai vir para esse daqui, certo? O resumo do que foi dito até agora, a gente pode chegar aqui no seguinte esquema. Isso aqui é um mapa mental, certo? É um mapa conceitual que você pode utilizar para entender, para fazer um resumo, entendeu? Para fazer conexões entre conceitos. É bem bacana isso aqui. Eu utilizo muito para aprender. Então, a gente tem a matéria, que é tudo que tem massa e volume, certo? Essa matéria, ela pode se apresentar com uma fase só, ou com mais de uma fase. No caso de ser uma fase só, ela é um sistema homogêneo. No caso de ser mais de uma fase, ela é um sistema heterogêneo. E eu tenho a seguinte possibilidade. Esse sistema homogêneo, ele pode ser uma substância pura, como no caso da água, certo? O caso exemplar aqui da água com o bloquinho de gelo, certo? É uma substância pura, embora seja um sistema homogêneo. Tá errado. Tá errado isso aqui. Errei. O caso da água sem gelo. O caso da água sem gelo, ele vai ser além uma substância pura, né? Ele tem só um componente aqui, sistema homogêneo. E ele pode ser uma mistura homogênea. Por exemplo, se você botar sal na água. Nesse caso aqui, eu não tenho mais uma substância pura. Agora eu tenho uma mistura. Substância pura seria a água sozinha, né? O H2O só. Agora eu passo a ter uma mistura, certo? Então, embora que esse sal, ele não fica aqui depositado aqui no fundo, ele vai ficar dissolvido. Você bota só um pouquinho de sal para não depositar no fundo. E aí mexe, ele vai ficar espalhado dentro do ambiente aquoso e você não vai ver o sal. Você só vai ver o sal se ele se depositar no fundo. Nesse caso seria homogêneo. Seria uma mistura homogênea, heterogênea, que seria isso aqui, certo? Mas no caso de você botar pouquinho sal e ele ficar espalhado e você não ver o sal, você vê uma fase só, vai ser uma mistura homogênea. Então, um sistema homogêneo, ele pode ser homogêneo com uma fase só, com um só componente, uma substância pura, ou ele pode ser homogêneo com uma fase só com mais de um componente, água com açúcar, água com sal, dissolvidozinho direitinho. Agora, um sistema heterogêneo de mais de uma fase, ele pode ser uma substância pura, que esse sim é o exemplo da água com gelo. Porque água é água e gelo também é água. Então, tem uma substância só, né?
mas ele apresenta duas fases, uma fase sólida, que é essa daqui, e uma fase líquida, que é a fase da água líquida. Fase líquida. Só faz sentido a minha escrita se você estiver acompanhando, viu? Porque ela não vai ficar aí, né? Salva, né? E a gente tem a mistura heterogênea. No caso da mistura heterogênea, é o mesmo exemplo da água com sal, mas só que com o sal lá embaixo. Certo? O sal aqui embaixo. Ou então, o exemplo da árvore, lá do tronco de árvore também, que é uma mistura de vários componentes, né? Então é isso aí. Você tenta entender isso aqui, porque o principal exercício não é você ver o professor explicando, é você tentar entender o que está aqui. Aí é que vai ser o seu exercício de você fazer, certo? Para você aprender. O que vai fazer você aprender vai ser isso. Aqui embaixo eu tenho um pequeno questionário, certo? Que você vai fazer e você não vai mandar para mim. Você não vai mandar por foto no WhatsApp isso aqui, certo? Você vai esperar a segunda aula, você vai esperar a próxima aula. Aqui são 2 aulas, aí fica meio complicado isso. Mas você vai esperar a próxima aula onde eu vou corrigir isso aqui. Você vai tentar fazer isso aqui. Algumas estão no texto, outras respostas não estão no texto, você procura. Procura por aí, em outros livros, em sites, certo? E aqui tem o que é solução, que é o gancho para o assunto do segundo ano. O que mais, professor? Eu acabei me estendendo bastante e já está aqui passando de quanto tempo? Deixa eu ver, 36 minutos, a gente tem pouco tempo para terminar aqui. Então aqui, ó, você pense que voltando para aquela questão dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, a gente tem que esses estados, eles acontecem em função de duas coisas, da pressão, certo? E da temperatura. Como assim, professor? Nós não vamos falar de pressão agora, porque a pressão na mesma altitude, ela é constante. Então, a gente não precisa se preocupar com a pressão. Mas a temperatura é o que vai fazer os materiais mudarem de estado físico, certo? Então, aqui eu tenho gelo, o exemplo aqui, clássico, né? Você pega gelo na geladeira, coloca dentro desse recipiente aqui, ele está no estado sólido. Vai absorver calor do ambiente, porque o lado de fora da geladeira está mais quente, né? Então ele vai absorver esse calor do ambiente, porque ele estava num ambiente frio, que era a geladeira, que não tinha tanto calor, então agora ele vai absorver aqui esse calor. Ao absorver esse calor, ele vai se transformar em água líquida, né? Ele vai passar para o estado físico líquido, certo? Aí, se você deixar na temperatura ambiente, ele vai continuar líquido, a não ser que você vá morar na Antártida ou então no Ártico, em um país assim, né? Muito frio, né? Que aí congela mesmo, neva, né? A água dos lagos congela, mas não completamente. E aí aqui você tem o estado físico. E aí você pega essa mesma água, coloca numa chaleira e fornece mais calor. Veja que é calor, o calor está subindo. O calor ele sobe para passar do estado sólido para o estado líquido e ele continua subindo a quantidade de calor para passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, esses estados físicos eles acontecem em função da temperatura e da pressão. Como a pressão ela é constante, a gente não está falando dela, certo? Apenas nesse caso aqui vai influenciar a temperatura. Então, a nuvem branca aqui que ele está mostrando aqui, azulzinha, é a nuvem de vapor. Nesse caso, por que a gente chama de vapor? Porque se você esfriar um pouquinho, ele volta de novo para o estado líquido. Ele condensa mais rapidamente. Já quando está no estado de gás, isso não acontece. Se você esfriar um pouquinho, o gás ele não vai passar para o estado líquido. Se fosse assim, a gente tinha oxigênio líquido, nitrogênio líquido por aí, certo? Mas na água não. A água, como é vapor, você esfria um pouquinho, ela volta para o estado líquido. Você pode observar isso na tampa da chaleira quando você levantar, certo? Só porque a tampa da chaleira está um pouquinho mais fria do que o fundo da chaleira, o vapor de água volta para o estado líquido e fica aqui embaixo gotejando, certo? Sim, professor, mas e agora? Agora é o seguinte, coisa importante para o segundo ano que você precisa saber, né? As temperaturas onde uma substância pura, veja, eu vou colocar aqui embaixo, certo? Aqui no caso a gente está tratando de substância pura, né? Vai danado. As temperaturas onde uma substância pura muda de fase, muda de estado físico, são chamados pontos ou temperaturas, né? A gente chama de ponto. Ponto disso, ponto daquilo. Então aqui eu tenho um ponto de ebulição. Não, tá errado. Peraí, professor.
trocando as coisas. Então aqui eu tenho um ponto de fusão, certo? E aqui eu tenho um ponto de ebulição. Professor, que diabo é isso? O ponto de fusão é onde vai ocorrer a fusão do material. O ponto de ebulição é onde vai ocorrer a ebulição desse líquido, certo? Ah, professor, mas tem o contrário também. Tem. Quando você passa do líquido para o sólido, você tem solidificação. E isso acontece na mesma temperatura. Eu posso chamar aqui também de temperatura de fusão, certo? E no outro, eu tenho também aqui o processo de condensação, onde a água que está no estado de vapor, aqui em cima da tampa da chaleira, vai passar para o estado líquido de novo e vai ficar gotejando aqui, certo? O nome desse processo é condensação. Ele acontece na mesma temperatura da ebulição, ó, que a gente chama de temperatura de ebulição também. Pode chamar de temperatura de ebulição, temperatura de fusão, ou pode chamar de ponto de ebulição e ponto de fusão. São essas características do material, que é uma propriedade específica do material. Cada um tem a sua temperatura que passa por fusão e a sua temperatura que passa por ebulição. Assim como temperatura que passa por solidificação e temperatura que passa pela condensação, que são as mesmas temperaturas da fusão e da ebulição. Ficou complicado? Dá uma revisada, volta aí que você vai entender. Certo? Enfim, eu estou dizendo que para passar de um estado físico para o outro, ele tem que passar por essas temperaturas, que é onde vai ocorrer a transformação, certo? Do estado sólido para o líquido ou do líquido para o estado de vapor, certo? Do sólido para o líquido é a temperatura de fusão e do líquido para o estado de vapor ou gás é a temperatura de ebulição. Tá certo? Professor, mas e agora? Vamos ver aqui dar uma distraída aqui com esses meninos aqui, né? Essa figurinha aqui. Deixa eu ver quantos tem aqui. Se não foi embora ninguém. Tá todo mundo aí ainda, né? Cadê? Não que eu esteja esperando que vocês vão embora, viu? Vamos para aqui, para esse. Então aqui eu tenho mais uma tirinha, né? E aí o cachorrinho olha o gelo, e aí o gelo, como ele está no meio ambiente, né? Ele saiu da geladeira do cachorro, a geladeira do cachorro ou do dono, e aí foi colocado no ambiente, ele absorveu o calor, né? Passou do estado sólido para o estado líquido, e ele passou por essa transformação numa temperatura que a gente chama de ponto de fusão, e aí virou líquido. E aí depois, com o calor, a poça d'água, você sabe que naturalmente ela vai passar para o estado de vapor, né? Então, a temperatura em que ela passou para o estado de vapor, é que tem um erro conceitual aqui. Mas vamos supor que fosse numa panela fervendo, né? Não uma poça, certo? Aqui você tem o ponto de ebulição, que é onde a água chega à fervura, né? E aí passaria para o estado de vapor. E aí o cachorrinho diz assim, o seu caso é de personalidade tripla, é realmente muito sério. Então quer dizer que a água, ela não é bipolar, ela é tripolar. É uma piadinha, né? Isso é interessante observar que a água, ela é uma das poucas substâncias, certo, no nosso planeta, que ela existe nos 3 estados físicos, certo? Existe nas calotas polares e na neve, né? E nos lagos congelados dos extremos do planeta, nos polos, né? Mais próximo dos polos, no estado sólido. Nas outras latitudes, ela existe no estado líquido, certo? Em grande abundância no nosso planeta, que poderia ser planeta água, né? Só pela superfície que tem muito mais água do que porções de terra. E ela também existe na nossa atmosfera em forma de vapor e contribui com o efeito estufa, que é aquele efeito onde preserva o calor do nosso ambiente. E sem o efeito estufa, que foi apontado durante muito tempo e é ainda, né, como uma coisa ruim, mas o efeito estufa é um fenômeno natural e ele serve para manter a nossa atmosfera dentro de uma faixa de temperatura onde a gente possa viver, certo? Aqui eu tenho uma revisãozinha de um quadro conceitual, e aqui o que é importante são os nomes das transformações. O que é que eu vou chamar a atenção aqui? Eu não vou me aprofundar nisso aqui não, porque é coisa do primeiro ano, você já sabe, olha, certo? Aqui é o ponto de fusão, olha, ok? Ou então temperatura de fusão, é onde ocorre a fusão e ocorre a solidificação, certo? Aí você vai ver aqui, passa do sólido para o líquido. E aqui é a temperatura de ebulição do líquido, de qualquer substância ela vai ter, certo? Cada uma tem a sua diferente. Então aqui eu posso chamar também de ponto de ebulição. Então é onde vai ocorrer a vaporização, evaporação ou ebulição. São 3 maneiras
que o líquido pode passar do estado líquido para o estado de gás ou vapor, certo? Também não vou aprofundar. E tem a liquefação ou condensação, que é a mesma coisa, que é a passagem do estado de gás ou vapor para o estado líquido. Então você dá uma olhada aí, tem até a sublimação aqui, né? Que é quando passa direto do estado sólido para o estado gasoso ou vapor, estado gasoso, né? É o exemplo disso daqui, uma coisa que faz isso, é a naftalina, que é aquela bolinha branca que coloca para evitar baratas e traças. Certo? Então aí você dá uma olhadinha. Vai ter uma atividade, viu, sobre isso, não é só aquelas verdinhas faceizinhas que tem aí não. Vamos para cá. Aqui é a mesma coisa, explicando cada uma daquelas transformações, certo? Aqui é mais do mesmo, uma figurinha que vai mostrar a absorção de calor. Aqui você tem gelo, né? Absorve calor, mais calor, né? Está colocado como se fosse um processo químico, né? Mas é uma reação física, é um fenômeno físico, onde só ocorre a transformação do estado físico e não a natureza da matéria, mas está colocado como se fosse aqui uma equação química. É uma equação química, na verdade, né? Então aqui, mais calor, ela passa para o estado líquido, e mais calor, ela passa para o estado de vapor, aqui em cima, né? O vaporzinho saindo aqui. O que ele está mostrando aqui é um termômetro, certo? Aqui tem esse termômetro que vai medir a temperatura em graus Celsius, certo? E esse termômetro, ele vai dizer que no caso da água, essa transformação daqui vai acontecer a 0 grau. Esse 0 grau é o ponto de fusão da água, certo? E que essa transformação aqui, do líquido para a ebulição, vai acontecer do líquido para o gasoso, ou vapor, vai acontecer numa temperatura de 100 graus. E esse é o ponto de ebulição, é a temperatura de ebulição. É importante saber isso aqui, certo? A diferença de um, porque a gente vai trabalhar com isso. Certo? Então aqui é mais do mesmo, você dá uma olhadinha depois aí. Vamos apagar aqui para seguir, que já vai dar 1 hora. Aqui eu vou ter a curva de aquecimento da água, certo? Essa curva de aquecimento da água é para a substância pura, né? Veja aqui que é para a substância pura, né? Então eu acho melhor a gente explicar melhor isso aqui depois, mas eu vou dar uma resumida. Veja só. Trocando em miúdos, o gelo vai aumentando aqui de temperatura. Deixa eu pegar aqui um lapisinho de cor clara. O gelo vai aumentando aqui a temperatura. Ó, a temperatura é esse eixo aqui da temperatura, enquanto que esse eixo aqui é o eixo do tempo. O tempo vai passando para cá, a temperatura vai aumentando para cá. Então aqui, à medida que o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando. Até que chega numa temperatura, que é no caso da água, 0 graus, certo? Que o gelo vai virar água. Então vai ficar aqui na temperatura constante, essa temperatura não muda. Enquanto o gelo estiver derretendo, a temperatura não vai passar de 0 grau, certo? Ela não vai passar. Depois que termina de derreter, aí vira água, né? A água, ela vai aumentando a temperatura, aí você pega ela, coloca na fogueira ou na chaleira e bota no fogo, e aí ela começa a ferver, começa a sair bolinha, né? E aí esse ponto aqui, no caso da água, é de 100 graus, certo? No caso da água. E a água fica fervendo. Se você botar aquele termômetro, esse termômetro aqui, ó. Cadê? Se você botar esse termômetro aqui dentro, você vai ver que enquanto está congelando, fica 0 grau. Enquanto está fervendo, fica 100 graus, não muda. No caso da substância pura, certo? Então, veja só, é por isso que tem esses dois patamares aqui, esses dois degrauzinhos, esse degrauzinho daqui, indicando que não há variação para mais na temperatura e nem variação para menos na temperatura. Que no caso da fusão, não há variação para mais e não há variação para menos na temperatura. Ela fica aqui, ó, nessa temperatura, no ponto de fusão, a 0 grau, no caso da água, temperatura de fusão. Ou aqui, quando ela estiver fervendo, no 100 graus, que a gente chama de ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, certo? Então aqui, depois que a água ferve, que ela passa para o ponto de vapor, para o estado de vapor, né? Aí esse vapor ele começa a aumentar a temperatura. Por exemplo, no caso do oxigênio e do nitrogênio, essa temperatura aumentou tanto em relação ao seu ponto de ebulição que são gases. E aí qualquer resfriadinha que der, não chega aqui nessa temperatura para poder passar para o líquido. É por isso que você não tem oxigênio líquido. Certo? A gente vai ver melhor isso aí. O que precisa, certo?
Aqui eu tenho os mesmos gráficos. Está ficando longa a aula, não tinha previsto isso. Aqui eu tenho o mesmo gráfico para o aquecimento e para o resfriamento. É a mesma coisa. Aqui você vai resfriando, sai de vapor para a água e sai de água para sólido. E aí, na mesma temperatura, veja aqui, tá vendo? Mesma temperatura de ebulição da água. É onde ocorre também a condensação, e a temperatura de fusão da água é onde ocorre também a fusão, a solidificação, certo? Então, assim, não tem muito segredo. É fácil você entender. Se você entendeu a subida, entende também a descida. Aqui eu tenho a diferença para a mistura. No caso de uma mistura, você não tem um ponto de fusão, uma temperatura X, vamos supor assim, água, né? Deixa eu mudar a cor desse lápis, porque pode ser que incomode vocês. Vou botar para azul. Eu tenho aqui a temperatura de fusão da água pura é 0. A temperatura de fusão, de ebulição da água pura é 100. Mas se você misturar, não vai acontecer em 100 e não vai acontecer em 0. Ela vai começar tipo assim, ela vai começar abaixo de 0 e vai terminar de derreter acima de 0. Entendeu? Então começa numa temperatura e termina na outra. E a ebulição, ela vai começar abaixo de 100 e vai terminar acima de 100. Então, assim, não é um ponto, é uma faixa, né? É uma faixa de ebulição e uma faixa de fusão. Por isso que é importante essa questão do ponto, né? Ponto, é um ponto na linha, é um ponto aqui, é uma temperatura, não é uma faixa onde começa aqui e termina aqui. Aqui também, é um ponto para a temperatura de ebulição, não é como na não é como na mistura, onde ela começa numa temperatura e termina na outra. É essa a principal diferença, certo? Da fusão e ebulição da temperatura, ou da substância pura para a mistura, certo? Essa é a principal diferença. Essa daqui é a da mistura e a anterior que a gente viu, certo? É a da substância pura. Eu só não lembro o que é substância pura. A gente vai ver aí aos pouquinhos, certo? A gente vê aos poucos. Aí passando para cá, terminou. Aqui vai ser o mesmo esquema. Você vai resolver. Vai ter um momento em que eu vou corrigir. Nem todas as respostas estão nesses materiais, para que você possa procurar em outros arquivos. Não vai me mandar no Zap, porque eu não trabalho dessa forma, certo? No WhatsApp. Eu vou mandar aqueles formulários para vocês responderem. Aqui, no caso, é só um exercício de recordação, para você exercitar a lembrança do material. É um exercício de fixação, certo? Você só vai aguardar o dia que eu vou corrigir essas questões, beleza? Geralmente é na segunda aula, mas como as aulas de vocês é juntinha, então fica para a próxima semana. Tá ok? Então vamos ver aqui. Eu vou encerrar aqui a minha gravação, não expulsando vocês, eu não estou expulsando vocês ainda não. É a gravação que eu tenho aqui do paralelo, beleza? Vou encerrar aqui essa gravação.